Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Aline, tá? Eu fiz pré-vestibular durante 2 anos e eu atualmente sou universitária da Universidade Federal Fluminense, que é a UF, tá? Eu faço pedagogia lá. É claro que com o coronavírus, né, muita coisa mudou, mas eu passei pra lá, tirei 940 na redação do Enem e hoje eu quero ajudar vocês que têm esse sonho de entrar numa universidade, sabe? Estar dentro do meio acadêmico, a estar lá. Então eu quero ajudar vocês, esse é o intuito dos meus vídeos e é isso. Hoje eu vou falar sobre o meu modelo da redação do Enem, tá? Eu sempre costumo dizer pra vocês que a redação do Enem é uma receita. Então, assim, hoje eu vou dizer pra vocês qual é a minha receita. O que eu sempre uso nas minhas redações, tá? As citações que eu vou dizer pra vocês são as que eu sempre uso, tá? Os conectivos são os mesmos. Toda a forma, né, linear da prova, da minha escrita, tudo, eu repito as mesmas palavras, tá bom? É sempre as mesmas coisas. Então hoje eu vou dizer pra vocês, tá aqui meu modelinho do Enem, vou dizer pra vocês como que eu escrevo, como que eu tirei 940 na redação do Enem. Vamos lá. A minha introdução, eu sempre começo com a citação de Émile Durkheim, tá? Ele é um sociólogo francês que ele diz que o indivíduo é produto da sociedade, né? E que a sociedade é como um corpo vivo em que cada órgão cumpre sua devida função. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que se eu for ali na rua e jogar um lixinho no chão, não vai trazer consequências esse meu ato só para mim, mas para a sociedade como um todo. Então é muito legal eu usar essa citação porque cabe para vários temas. Entendeu? É muito tema mesmo. Por exemplo, obesidade infantil, tá? Se os pais influenciam os seus filhos a se alimentar, se os pais influenciam os seus filhos a se alimentarem mal, de uma forma não saudável, o que esses filhos vão ensinar para os filhos? A mesma coisa. Então, assim, não traz uma consequência só para a criança, mas para as futuras gerações, tá? Então, é basicamente assim, muitos temas cabem essa citação, tá? Então, vamos lá. É assim que eu começo. Na perspectiva do renomado sociólogo francês Émile Durkheim, o indivíduo é produto da sociedade, haja vista que ela é como um corpo vivo no qual cada órgão cumpre sua devida função. Eu começo assim, todas as minhas redações, tá bom? E aí, ponto. Foi o primeiro período. No segundo período, eu falo assim, sob essa análise, que análise? De Durkheim. É indubitável dizer que, e aí eu faço a minha tese, tá? Como que eu faço a minha tese? Eu pego o tema da redação e eu reafirmo ele em uma frase, né, nessa parte do texto. Então, por exemplo, os obstáculos para doação de órgãos no Brasil. O que eu faço? Qual é a minha tese? Eu pego o tema e reafirmo. Eu faço o seguinte, é notório dizer que no Brasil há muitos casos há muitos obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. Eu pego e reafirmo, essa é a minha opinião. Há obstáculos para a doação de órgãos no Brasil? Sim, então eu pego e reafirmo, ok, há obstáculos para a doação de órgão no Brasil, entendeu? Eu simplesmente faço isso. Quadros de obesidade infantil no Brasil. É notório dizer que há muitos quadros de obesidade infantil no Brasil, entendeu? Eu só pego o tema e reafirmo ele nessa minha tese, tá? Foi o segundo período. Terceiro período. A partir desse prisma, é perceptível a necessidade de discussão acerca, argumentos 1 e 2, tá? Então, vamos falar sobre os desafios, né, para a adoção no Brasil. Eu quero usar o argumento a falta de estabilidade financeira, tá? E o processo lento e burocrático. Então, olha como é que eu coloco esses dois argumentos no meu terceiro período. A partir desse prisma, é perceptível a necessidade de discussão acerca do processo lento e burocrático e da falta de base financeira
como fatores que impulsionam tal problemática, tá bom? É assim que eu faço. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a minha introdução, ela é daqui, dessa primeira linha, até aqui, ó, até aqui. Aí aqui vem o parágrafo do desenvolvimento, tá vendo? Então é até aqui. Tudo que tá em rosa, gente, tudo que está em rosa, eu repito, tá bom? Em todas as minhas redações, absolutamente tudo que está em rosa, tá? Isso aqui que está em preto é eu dizendo que eu preciso colocar o meu argumento 1 e o meu argumento 2, tá? E isso aqui que está em preto tá escrito tese. É eu dizendo pra mim que aqui eu tenho que colocar a minha tese, ok? O resto que tá em rosa, eu repito absolutamente tudo em todas as minhas redações. Então, assim, é receita, gente, é receita, tá bom? Agora vamos pro desenvolvimento 1. No meu desenvolvimento 1, eu sempre começo com a priori, que eu sempre digo, né, que a gente precisa, como eu posso dizer isso? Dizer ao nosso leitor aonde ele está. Ok, leitor, agora você vai começar a ler o meu desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, só que aí tá aí. Todo mundo vai usar em primeiro lugar, todo mundo vai usar primeiramente, todo mundo vai usar esses conectivos que são senso comum. E eu uso sempre a priori, que é uma coisa mais formal, é algo mais assim, olha, ela sabe a priori, ok? Então, eu sempre uso a priori no primeiro desenvolvimento. E aí, o que eu faço? Eu cito Bauman sobre a liquidez, ok? Eu faço a minha redação por causa, tá? E consequência. O meu primeiro desenvolvimento eu faço por causa e consequência. E a causa do meu problema é sempre Bauman. Eu sempre uso a liquidez de Bauman como a causa dos meus argumentos em todas as minhas redações. É claro que eu estudei bastante em redação, então eu sei que para temas específicos eu não vou conseguir usar Bauman. Mas, assim, de 100 temas, 90 eu uso Bauman e 10 não, entendeu? Então, assim, eu começo o meu primeiro desenvolvimento desse jeito. A priori, segundo o ilustre sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a falta de solidez nas relações sociais, econômicas e políticas é característica da modernidade líquida vivenciada desde o início do século XXI, ok? Eu começo o meu primeiro desenvolvimento desse jeito, primeiro período. No segundo período, eu começo desse jeito. Nesse sentido, evidencia-se que, e aí eu faço um detalhamento do argumento, ok? Então, se é sobre adoção, né? E o meu primeiro argumento é a falta da base financeira, né? É a falta da base financeira. Eu vou detalhar aqui o meu argumento. Por que que existe essa falta de base financeira? O que acontece com as pessoas por eles estarem desse jeito? Entende? Eu vou começar a solidificar o meu argumento. Aqui eu vou detalhar o meu argumento 1, tá? Ponto. Segundo período. Agora, o meu terceiro período, eu jogo a consequência, tá? Lembrando que o meu primeiro desenvolvimento eu faço por causa e consequência. Então, a causa é Bauman, a consequência eu cito agora. Então, ó, dessa forma, é notório que, e aí eu taco uma consequência, muitas crianças ainda vão ficar durante bom tempo no orfanato, as crianças não vão ser adotadas, vai elevar o índice de crianças que estão em orfanatos. Então, assim, é uma consequência, ok? Então, é assim que eu faço o meu primeiro desenvolvimento. Vou mostrar pra vocês, ó, dessa linha aqui até essa aqui, ó. Dessa linha aqui até essa aqui é o meu desenvolvimento. 1. Tudo que está em rosa eu repito em todas as minhas redações. Todas. Aqui está escrito detalhamento do argumento 1. E aqui eu estou dizendo para mim que eu preciso fazer o detalhamento agora. E aqui é consequência que está escrito, tá bom? Então aqui eu estou dizendo para mim, agora você precisa colocar a consequência. Isso aqui é a citação de Bauman, tá? E tudo que está em rosa até aqui eu repito. Mais uma vez eu provando para vocês que é uma receita de bolo. Se no meu primeiro desenvolvimento eu começo com a priori, o meu segundo desenvolvimento eu começo com a posteriori, tá? Então, assim,
Eu escrevo assim, né? A posteriori, pode-se afirmar também que alusão cultural. Eu sempre começo com uma alusão cultural no meu segundo desenvolvimento. O que é isso? É você usar cena de filme, de série, desenhos, tudo que remete à cultura, você tacar na sua redação agora, ok? Então, assim, por exemplo, vamos falar sobre bullying, tá? Quando eu escrevi sobre bullying, eu falei que no desenho Turma da Mônica, na roda de amigos, né, há agressões físicas e verbais. É o Cascão e o Cebolinha toda hora agredindo verbalmente a Mônica e a Mônica fisicamente os meninos. Então, eu citei isso, né? Eu fiz um breve resuminho disso em uma frase, não precisa ser muito grande, tá? E depois eu linkei a realidade. Eu disse se há ou não no Brasil, ok? Vamos lá. A posteriori, pode-se afirmar também que no desenho Turma da Mônica, há agressão verbais e físicas na roda de amigos, haja vista que o Cascão e o Cebolinha sempre insultam a Mônica e a Mônica sempre agride, entendeu? Fiz um breve resumo. Ponto. Primeiro período. Segundo período. Nesse ínterim, fora da ficção, esse cenário faz jus à realidade. Haja vista que, aí eu faço uma relação da alusão com o cenário atual, ok? Haja vista que, em muitas rodas de amigos, os insultos e as agressões físicas permanecem, progridem, entende? Então, assim, eu relaciono a minha alusão sempre com a realidade, tá bom? Ponto. Foi o segundo período. O terceiro período, eu falo uma consequência disso, ok? Então, eu coloco consequentemente e aí eu falo as consequências, tá? A respeito do que eu falei no argumento todo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, desse pontinho aqui até aqui. Esse aqui até diminuiu um pouco, ó. Daqui até aqui é o meu desenvolvimento 2, tá? Tudo que está em rosa, eu repito, e o que está em preto, eu sou obrigada a pensar, tá bom? Então, aqui tá escrito alusão cultural, tá? E aqui tá escrito relação da alusão com o cenário atual. E aqui, consequentemente, consequências a respeito do argumento, tá bom? Esse é o meu segundo desenvolvimento. Agora eu vou falar sobre a minha conclusão, tá? A minha conclusão não tem muito mistério, tá? Eu simplesmente deixo ela bem detalhada, respondendo as seguintes perguntas. Eu preciso responder quem vai fazer o quê, como e com qual objetivo, tá? Eu preciso responder essas 4 perguntas na minha conclusão. Então, eu começo... Cara, a minha conclusão, ela é bem, assim... Ela é bem detalhada e ela é bem... Como eu posso dizer? Eu gravei tudo que eu tinha pra escrever e a única coisa que eu penso é a respeito disso, né? A respeito de quem vai fazer o quê, como e com qual objetivo. Ó, é daqui até aqui, tá vendo? Daqui até aqui. Tudo que tá em rosa eu repito, tá bom? E aqui é o que eu preciso pensar, ó. A gente cria o quê, como e com qual objetivo, né? Que tá em preto. As coisas que... Gente, olha a minha redação. Tudo que está em rosa, eu repito, e tudo que está em preto é o que eu preciso pensar. Então, quanto mais você tiver gravado tudo isso em rosa, menos tempo você vai levar para fazer a sua redação e mais tempo vai sobrar para você fazer a sua prova, tá? Ano passado eu fiz tanta redação, mas tanta redação. Eu sabia tanto, tudo que tava em rosa de cor, que eu fazia a redação em 30 minutos, entendeu? Então, assim... Eu treinei muito o tempo, tá bom? Isso é muito importante. Agora, vamos lá. Como eu escrevo a minha conclusão? Eu começo assim. Portanto... Por que portanto, gente? Portanto, por isso tudo que eu falei aqui, portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Ponto. Foi o primeiro período. Segundo período. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que alguém... crie o que, por meio, como, com o intuito, qual o objetivo. Ponto. Foi o meu terceiro período. Quarto período, né? Portanto, é mister aqui, ponto. Terceiro período. Não é quarto, eu faço 3 sempre, até me embolei aqui. Terceiro período. Somente assim
será possível construir um corpo social saudável conforme o conceito durkheimiano. O que eu faço? A minha última frase da redação volta para a minha primeira frase da redação. Lembra que eu citei Emile Durkheim aqui? E agora eu disse que para a sociedade melhorar e ter o corpo social saudável como Durkheim, os agentes precisam fazer isso, entende? Então a minha última frase da redação remete, né, volta lá pra minha... O seu texto tem que fazer isso, ó. Entendeu? Tem que ser linear. Então, assim, o que eu citei no começo, eu citei no final, né? Voltou tudo de novo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A forma que eu escrevo, o modelo da minha redação. É muito importante você criar um modelo pra você. E outra coisa, muitas coisas que eu escrevi, muitas coisas que o meu modelo tem, eu fui pegando de pessoas que tiraram nota 1000 no Enem, tiraram 900, 940, 980. Então, assim, eu fui pegando de pessoas que realmente tiraram notas boas. Por exemplo, esse a priori e a posteriori, eu tirei do Felp, que foi o garoto que gabaritou, né, a redação. Ele tirou 1000 na redação. Então, assim... eu fui tirando coisas das pessoas, fui prestando atenção nas aulas, fui treinando redação, vendo o que mais eu me identificava e criei o meu modelo, tá bom? Então é importante vocês fazerem isso. Se vocês quiserem pegar alguma estrutura minha também, vocês podem pegar, tá? O intuito do vídeo é esse, é vocês aprenderem algo relacionado a isso, tá? E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Um beijo.